Fala pessoal, muito boa noite ao Anderson aí, muito boa noite, Thiago. É isso aí, estamos começando mais uma Sara Live. Hoje um pouco aí, um dia de descanso, né? Muito sol, muito boa noite, Túlio. Então já aviso para vocês que se tiver algum ruído aí no áudio, vão me avisando se estão escutando bem. Muito boa noite ao Luiz Caça aí, muito boa noite a todos. A gente tem muita novidade, essa semana foi muito legal para quem me acompanhou lá a live na sexta-feira com o time da Necton, né? Agradecendo todo mundo. Tá lá salvo lá no site, no YouTube da Necton. Para quem não viu o vídeo, a entrevista foi muito bacana. Mandar um abraço pro Glauco e também para Tati, que toca lá o time de gestão. E também para o André Perfeito lá, que é o economista-chefe da Necton, tá bom? Ó, Alex aí, muito boa noite a todo mundo. É isso aí, pessoal. Então o áudio tá bom, né? Vocês estão me ouvindo, tá um pouco de eco, mas eu acho que dá para ouvir bacana, né? Primeira coisa, antes de começar, enquanto todo mundo vai entrando, primeiro eu queria dar os parabéns para os aniversariantes do dia, né? Quem são eles? A gente tem vários aniversariantes, se tiver algum aniversariante aí, é o Marcelão aí na Real. Não deixe de seguir também, não esqueçam de seguir também o Marcelo na Real, tudo junto. Aniversariantes do dia, quem são os aniversariantes do dia? A gente está falando aqui hoje simplesmente de Warren Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo, independente de se você concorda ou não com as opiniões dele, acho que no mínimo a gente tem que escutar, né? Ele é um cara que ficou bilionário investindo em ações. Lembrando, esse processo dele não levou meses, não levou semanas, levou anos, na verdade levou décadas para ele ficar bilionário investindo em ações. Ele foi atingir esse valor aí de US$ 1 bilhão depois de alguns anos, algumas décadas investindo consistentemente em ações. Hoje ele é um dos maiores investidores do mundo, né? Um dos homens mais ricos do mundo, e ele fez a fortuna dele investindo em ações. Então parabéns, Warren Buffett. Acho que tudo que ele coloca, no mínimo a gente tem que parar para ler, para escutar. É isso aí. O Roger falando aqui, vamos falar também de Sarah Options, vamos falar de opções também. O Araújo lembrando aqui, ele atingiu US$ 1 bilhão, né, depois de ter passado 50 anos de idade, tá? Então, não foi com 15 anos, foi com 20 anos de idade, não foi com 25 anos de idade, ele levou vários anos, mas de uma forma muito consistente. Então, muito cuidado com isso, que a gente escuta pela internet por aí, que assim, a gente vai passar aqui, vai acompanhar o projeto Small Caps Exponenciais, principalmente, ele é um projeto de vários anos, né? A gente provavelmente vai continuar junto por 2, 5, 10, 20 anos, e nosso objetivo não é ganhar um retorno absurdamente rápido amanhã, tá? Muito cuidado com isso, que você pode ser o último a chegar, né? Até pode se aproximar do que num conceito de uma pirâmide, né? E você realmente sofrer muito mais de quem já saiu na frente. Então, muito cuidado com isso, com o que a gente vê pela internet aí. E tem outro aniversariante, não sei se tiver outro aniversariante aí, Paul Nelson aqui, Paul Nelson. Falou, fez o primeiro milhão aqui comigo. É muito bacana isso. O Nelson é um cara que talvez um dos membros do projeto mais ativos do projeto Small Caps Exponenciais, está sempre ajudando todo mundo. E outra coisa também, outro aniversariante do dia é o meu amigo aí, o Henrique Breda, também aniversariante, é um dos maiores gestores do país. De novo, não necessariamente a gente precisa concordar tudo com o que ele diz, mas muito importante a educação, o conceito que ele leva é muito importante. Isso investindo no fundo, ou dele ou não, o fundo dele nos últimos anos tem sido um dos melhores do país, mas tem que, no mínimo, escutar, porque realmente ele faz a gestão de alguns bilhões de reais também, e ele tem feito um trabalho muito bom nas redes sociais. Então, um grande abraço aqui para o Henrique Breda, também um dos maiores gestores do país em renda variável, principalmente em ações, tá? Outra coisa, vou passar aqui só rapidinho as novidades. A gente teve o Sarafis chegando. Para quem não conhece ainda o Sarafis, lá é o novo canal onde a gente fala tudo sobre fundos imobiliários. Hoje a gente tem quase 1 milhão de pessoas investindo já em fundos imobiliários aqui no país, aqui no Brasil. E lá no grupo, nesse novo canal, a gente passou já de 1.000 pessoas cadastradas. Tá aqui na bio, tá? O link, se você quiser fazer parte do canal. Depois a gente vai fazer essa live aqui, depois no finalzinho a gente vai fazer uma pause e a gente volta para o segundo tempo, como a gente tem feito com o Gui Carter, que também nos ajuda aí com os conteúdos também, com os dados principalmente de fundos imobiliários. A gente vai bater um papo dele, como foi o desempenho dos fundos nessa semana, as maiores altas, as maiores baixas e talvez alguns fundos também que estão chamando atenção, tá?
Então lá tem o canal, a gente já passou de 1.000 pessoas, a gente vai tentar buscar aí 1% das pessoas que investem em fundos imobiliários. Vamos ver se aí nos próximos dias, próximas semanas, a gente bate 10.000 pessoas lá nesse canal de fundos imobiliários. E já adiantando uma novidade, depois no segundo tempo a gente fala um pouco mais dessa novidade, mas a gente vai vir também com uma carteira recomendada de fundos imobiliários, tá? Para todo mundo, todo mundo que quiser participar também lá pelo Sarafis. Então onde que tá o link do Sarafis? É só ir aqui na bio, tá? Procurar no Telegram, às vezes é meio difícil encontrar os links no Telegram, mas só ir aqui na bio, depois eu coloco no Story, mas quem puder colocar aqui, é só ajudar a encontrar, que é bem fácil. Sarafis, vocês encontram aí, tá? O Elton pedindo aqui sobre JHSF, vamos ver se a gente fala também de JHSF, tá? E em breve também a gente vai ter mais uma novidade, como a gente vai começar a falar aqui hoje, que é sobre fundos de investimentos, principalmente fundos de investimentos multimercados, fundos de investimentos em ações, tá? São os mais conhecidos, os mais procurados, que tem crescido muito. E hoje a gente já começa falando de um deles que a gente conversou esses últimos dias, e a gente está marcando também uma live para a gente conhecer mais dessa casa. Já já a gente fala disso, que é o Sara Funds, tá? A gente vai começar a falar de fundos multimercados, principalmente, né, para aquela parcela ali um pouco mais conservadora do seu capital, a sua reserva de segurança, mas você quer buscar retornos melhores, tá bom? Então, a gente já vai falar sobre fundos também, tá? E lembrando que a gente está rolando um sorteio de uma caneca exclusiva. Depois tem várias frases, quem for sorteado pode escolher a sua frase na caneca disponível. Se eu vou fazer o sorteio aqui agora, se alguém quiser marcar, corre lá, que eu estou fazendo o sorteio agora. Pode fazer já. O sorteio, tá todo mundo preparado ou não? Então eu vou fazer o sorteio já da caneca para a gente começar já direto a Sara Live. Tá todo mundo pronto? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos ver quem que é o vencedor da caneca oficial exclusiva. Depois a gente manda, é só passar essa greve dos Correios aí, depois a gente manda para todo mundo, pro sorteado a gente manda aqui, tá? Então vamos ver se tá aí o Vinícius Coppi, né, com K-O-P-P-E. Vinícius Coppi, ele comentou, ele marcou a Christian Cabreira, Christian Cabreira que ele marcou. Então Vinícius Coppi tá por aí. Manda um direct para mim, que depois a gente manda a caneca para você. Parabéns aí por participar. Tá? Então vamos direto para quais são os principais pontos de hoje. Tá? Até estava vendo uma tabela aqui muito interessante com os dados obtidos do Economática. A gente estava analisando um pouco os principais índices da Bolsa. O principal índice se chama BDRX, que é o índice de BDR. Ele está se valorizando muito e ele está muito próximo da máxima, né? E mais importante aqui que a gente pega aqui o dia que foi a máxima dos principais índices. Então, por exemplo, o Ibovespa, ele está a 85% da máxima de 52 semanas, que bateu no dia 23 de janeiro, assim foi o Ibovespa, Índice Brasil, IBRX, todos esses índices, né? E a gente tem várias informações. Lembrando que todas as informações a gente está passando também no mercado matinal, tá? Então, é muito importante essa informação. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de informação dos índices, desses principais índices. A gente tem aqui, por exemplo, o retorno do Ibovespa em 6 meses está com queda de 1,95, né? Em retorno de 12 meses ainda com alta de 4% o Ibovespa. BDR, índice de BDRs aqui no Brasil, que a gente vai começar a falar mais, né? A partir de setembro, já a partir da semana que vem, como investir em Apple, em Amazon, em Facebook, no Google, na empresa que controla o Google. A partir dessa semana a gente vai começar a falar mais sobre BDR. E o índice de BDR aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, está subindo 66,8%. Tá? Esse número aqui em reais. Tá? Lembrando que eles são, na verdade, negociados em dólar. Então, esses foram os principais indicadores dessa semana. Tá? Então, o que a gente tem aqui durante essa semana aqui? A gente tem uma live exclusiva na terça-feira. A gente vai conversar com o Bo, uma das maiores referências em análise técnica aqui do país, o Bo Winners. A gente vai ter uma live exclusiva para falar sobre todos os novos projetos do Bo. E a gente tem também uma reunião com a Sandra, que é o fundo que a gente vai falar hoje,
que é a Sandra que toca lá Auguri Asset, tá? Então, como é que você encontra Auguri Asset? Tudojunto.com.br às 18 horas aqui no Instagram, durante a semana, depois a gente avisa aqui todo mundo, tá? E depois a gente tem também algumas reuniões privadas com algumas empresas que fazem parte do projeto Small Caps Exponenciais, tá? Então vamos já falar da Auguri. Não sei se o time da Auguri está aí. A gente, para quem não conhece a Auguri, o principal fundo se chama Auguri Synchrony, FIC Fin. Para quem quer indicado Auguri, na minha opinião, principalmente para aquela sua parcela reserva de segurança, todo mundo tem que ter a parcela de segurança. A reserva de segurança é um fundo com uma baixa volatilidade. É um fundo relativamente novo, começou em novembro de 2019, tá? E a gestora lá, que é a Sandra, ela já foi do Sudamérica, ela já foi do Banco Votorantim e também ela foi do ABN AMRO, tocando tanto a parte de CIO, ou seja, toda a parte de investimento, como também a estratégia de renda variável, tá? Então a estratégia do fundo é bater consistentemente o CDI, né, de uma forma menos volátil, então é a parcela ali com menos risco da sua carteira, com resgate em D+9, e aonde você encontra o fundo dela? O fundo dela a gente encontra nas plataformas da Necton, que a gente falou na sexta-feira, na Nova Futura, Modal Mais, e em breve vai estar na Terra Investimentos e na PI também, tá? Então, talvez na sua corretora ainda não esteja ainda esse fundo, e a gente vai falar com eles essa semana agora com a Sandra lá, que é a responsável pela gestão, tá? Então, vou falar só para a gente chegar direto no Saracol, todo mundo ansioso para a gente falar de Saracol. O que a gente tem nessa semana? O dia, talvez, o melhor dia para trade seja já nessa segunda-feira. A gente está abrindo já os futuros de Nova York com forte alta. A gente vai ter valorização nessa segunda-feira. Aí a gente tem um dado da China saindo agora, daqui a pouquinho. A gente tem um dado saindo da China, que é a produção industrial, PMI industrial, que deve vir forte e também deve dar fôlego adicional para as bolsas, além desse tom aí otimista, viés otimista agora para a abertura dos pregões lá fora, tá? Então a gente tem já uma abertura positiva, melhor dia para trade, para quem está olhando para day trade, para swing trade. Quando eu sempre falo melhor dia para trade, é que a gente tem algum dado econômico, alguma agenda que deve trazer um fôlego adicional positivo para a bolsa naquele dia, né? Principalmente no lado macroeconômico nesse indicador. Então, segunda-feira a gente já abre, de segunda para terça-feira talvez seja o melhor dia, tá? Então a gente tem esse indicador na China. Na terça-feira a gente tem a PIB anual aqui no Brasil e vem muito fraca, tá? A principal notícia de terça-feira em todos os jornais, a gente vai comentar sobre o PIB no Brasil, que vai cair muito forte, tá? Tem outros indicadores industrial, balança comercial, mas principalmente sai o PIB do nosso segundo trimestre aqui no Brasil, e isso vai ser capa na terça-feira, principalmente na quarta-feira. Então, cuidado um pouco com essa notícia que vem muito ruim esse indicador. Na quarta-feira tem um indicador da China, que é o PMI, né, um indicador de atividade do setor de serviços, que também sai na quarta à noite, também deve vir positivo. E na quinta-feira tem alguns indicadores na Europa, tá? Principalmente indicadores relevantes. E na sexta-feira aqui a gente tem produção de veículos para quem está comprado em CSN, principalmente em Uzi Minas. Esse indicador aqui é muito importante para quem está operando, principalmente Uzi Minas e CSN um pouco, e também um pouco Gerdau, tá? Então, as vendas de produção de veículos saem na sexta-feira aqui no Brasil, também é muito importante, tá? É só olhar um pouco esse indicador. O gráfico da semana, depois eu coloco o gráfico da semana, mas eu tenho aqui dois indicadores. Para quem está operando S&P 500, se a gente pegar o S&P 500 e pegar só as empresas de tecnologia, né? Alguém sabe quanto deveria estar o S&P 500 hoje, né? Se tivesse só as empresas de tecnologia, vou dar uma chance para quem chutar aí um número, né? Posso até mandar também uma caneca adicional, mas tem que acertar o número certinho, né? Se a gente tivesse só S&P 500 com tecnologia valendo uma caneca, alguém acerta em fechamento de sexta-feira, ou seja, pegar só as empresas de tecnologia no S&P 500, né? Lembrando que ele está rodando uma fração desse número aqui. Então, quanto vocês acham que estaria o S&P 500? Ó, o Edu chegou bem perto e o Jorge também chegou bem perto. Ó, o Júlio acabou de levar uma caneca, Júlio Pompeu. Depois e o Luiz também chegou bem perto. Mas o Júlio Pompeu acho que foi o mais próximo, né?
Me manda o direct depois, mas basicamente isso, o S&P 500 estaria hoje bem acima de 4.340 pontos, seria ele hoje se tivesse só tecnologia. Se a gente tivesse só, por exemplo, bancos de energia, o S&P 500 estaria rodando na casa de 2.000 pontos, tá? E outro gráfico também, que é um gráfico bem legal, que a gente consegue ver aí na internet, que é um gráfico que ele chama de... esse particularmente é feito pelo Bank of America, mas tem da CNN, tem vários indicadores que chama-se Bull and Bear, né? Ou seja, se o mercado está mais otimista, mais negativo. Ele acabou de entrar numa zona aqui de começa a ficar um pouco otimista demais, né? Mas ainda está longe de virar um sell, ou seja, o mercado está começando a ficar um pouco bullish. Por isso que muitos investidores começam a soltar um alerta, falam assim, pô, tem muita gente já muito animada, saiu na capa da Veja, começa a sair nos jornais, né? Tem muito investidor. Toma cuidado um pouco com isso. Esse indicador aqui é legal, é um indicador para a Bolsa Americana, mas ele mostra que o mercado já está começando a ficar um pouquinho bullish demais. Tá longe de ser bullish, ou seja, de ter uma alta expressiva, de repente formar uma mini bolha, longe disso, não é isso que vai acontecer, mas esse indicador a gente consegue ver se ele ficasse muito barato, né? Mas isso já passou, e agora ele está mais ou menos no meio do caminho, chegando mais ou menos no meio do caminho. Depois eu coloco no Telegram, aqui no Story, para vocês verem esse indicador, tá? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos só para a gente anotar agora, anotando a Sarah Options, quem tiver uma caneta aí, anota. Isso, o Murilo falou, indicador é se saiu na Veja que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Então muito cuidado com isso. Mas esse indicador que mostra que a gente ainda tem um espaço ainda para valorização, mas começa a entrar numa zona aí de o mercado está muito otimista para alguns indicadores, tá bom? Então, vamos anotar aqui a Sarah Options, que a gente tem hoje aqui. De novo, quem que é Sarah Options, né? Para quem está entrando, o Cabral acabou de dar um curso também de opções. Cabral é uma das maiores referências, para mim, a maior referência em derivativos do país. Ele acabou de dar um curso, se você estiver no curso, você vai receber, vai ter acesso ao Sarah Options por alguns dias. O Sarah Options é um modelo que a gente desenvolveu, proprietário, ele tem já alguns anos rodando, e ele identifica opções que possam estar distorcidas por vários motivos, né? Que tem uma boa relação risco-retorno. Então, o Sarah Options, a gente agora está passando uma tabela já com os stops, até na verdade primeiro a gente passa o preço de fechamento de ontem, né, nesse caso aqui de sexta-feira, depois a gente passa até que preço a gente sugere entrar, faz sentido entrar, e já os stops de acordo com o seu perfil, tá? E já falando uma novidade, muito em breve a gente está testando uma ferramenta nossa que a gente está desenvolvendo, que a gente vai passar os stops de acordo com a sua posição. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo aqui. A gente passou, a Sarah Options encontrou uma ação da Cogna a 10 centavos, né? E a gente fala assim, até 12 centavos faz sentido comprar. Mas, por exemplo, que você não conseguiu comprar 12 centavos, você comprou a 15 centavos. Então, de acordo com o seu preço, você vai jogar na ferramenta e ela vai te responder quais são os stops de acordo com o seu perfil sugerido pela ferramenta, tá? Então a gente está testando ainda esse canal, né? É uma inteligência artificial. A gente está testando. Muito em breve a gente vai lançar essa ferramenta para melhorar o processo aí, melhorar a experiência para todo mundo. Por enquanto a gente passa o preço de fechamento, a gente passa até que preço a gente sugere entrar, que a ferramenta está sugerindo entrar, e já sugestões de stops de acordo com o seu perfil, tanto stop gain como stop loss. E é uma ferramenta que ela é multifatorial, modelo matemático, que ele pega vários fatores e a gente valida pela análise fundamentalista, né? É lógico que você tem acertos e erros. Essa semana, por exemplo, ela acertou muito essa ferramenta, acertou muito mesmo. Teve opção que chegou a dar 150% no intraday, dentro do dia, no mesmo dia, né? Mas é lógico que sempre também vão ter stops, por isso que é bom trabalhar também sempre com stop loss, já deixar marcado na sua plataforma, tá? Para quem não conhece, a gente sempre sugere, é importante conhecer o mercado de opções, né? Tem livros aí para a gente, o Alexandre Cabral é uma referência, mas tem outras referências no mercado, tem várias referências, tá? Então vamos para cá, qual que é o Sarah Call aqui em opções de hoje, né? Deixa eu perguntar aqui, a João me perguntou aqui sobre se é para opções para day trade ou para carregar. Como é que funciona, João? A gente já passa, a própria ferramenta já passa as sugestões de stop, tá?
Para o nosso cálculo, a gente vai calcular dentro do dia, tá? Então, abertura e fechamento, como é que foi aquela opção. A gente pode calcular, até a gente está testando, né? A gente pode, por exemplo, passar outras janelas, uma janela de 2 dias, de 5 dias, né? Ou até quando bateu algum stop, a gente pode fazer tudo isso dentro da ferramenta. Por enquanto, a gente passa como é que tem sido o desempenho dentro do dia, tá? Ou day trade. Agora, como você já tem os stops pode bater poucos minutos depois, como pode bater 2, 3 dias depois. Então, não necessariamente é para day trade, é para operar dentro do dia. A gente sempre sugere trabalhar com os tops sugeridos, né? E aí, dentro desses tops sugeridos mesmo, muita gente responde para a gente e fala assim, pô, Marco, tem uma opção lá que eu comprei, deixei com um stop um pouco mais longo, né? E eu peguei 100, 150, 200%. Só que dentro do dia, no day trade pra gente, pro nosso cálculo, bateu 20% de retorno, 30% de retorno ou 10% de loss. Pra gente, a gente sempre vai calcular dentro do dia, tá? Então, não necessariamente é para day trade. Vai muito de acordo com o seu perfil. Então, a gente sempre também sugere ir desfazendo das posições, tanto no gain como no loss, né? De uma forma gradual. Então, por exemplo, reduzir 25%, 25%, 50%, vai fazendo as tranches e assim você vai saindo tanto no gain como no loss e vai de acordo com o seu perfil. Ou seja, para quem tem um perfil mais de risco, a gente considera trabalhar com uma abertura maior aí dos stops, tá? Então é basicamente isso, tá, João? Então não necessariamente é para day trade. Muita gente fala assim, o Sarah Options é só para day trade, eu não gosto de day trade. Não, o Sarah Options é uma ferramenta onde ela automaticamente, por vários centenas de indicadores, ela encontra as opções, em todas as opções disponíveis, ela encontra 2, 3, 4 opções disponíveis, e ela fala assim, tem alguma distorção nessa opção. Né? É como a gente faz na análise fundamentalista, tem uma distorção nessa ação. E aí a gente vai para a análise fundamentalista, a gente fala, pô, realmente, a gente tem algum indicador para sair na macroeconomia, tem um indicador para sair na empresa, faz sentido a gente levar essa sugestão dessa opção, e a própria ferramenta também dá sugestão de stops, que pode durar um dia, pode durar 2, 3, 4, 5 dias. A gente sempre sugere também tomar cuidado um pouco com a semana anterior ao vencimento, né? Porque acaba perdendo um pouco de valor. Então, às vezes, a gente acaba sempre olhando um pouco para frente, né? Vendo as opções, sempre com o mínimo de liquidez, tá? A gente passa as opções, também a gente filtra um pouco de liquidez, tá? Se tiver uma liquidez muito, muito reduzida, então pouquíssimos negócios, a própria ferramenta acaba jogando fora e não nos mostrando, tá? Então a gente acaba também colocando para isso, tá? Mas dá para fazer, como o Henrique falou, dá para fazer day trade, dá para fazer um pouco de tudo, tá? Então vamos já para a gente falar aqui que a gente está enrolando demais e vamos já falar sobre a Sarah Options. Então vamos lá. O que a gente estava falando? Então a gente tem aqui hoje, vou pegar aqui para vocês, a gente selecionou duas Sarah Options, né? A gente tem duas Sarah Options que a gente filtrou. A gente tem aqui uma que todo mundo gosta, né? Vamos pegar aqui a Via Varejo. Via Varejo nós gostamos, já falamos várias vezes aqui. Achamos que tem potencial, vai continuar se valorizando, né? Tem muito potencial para se valorizar, tá fazendo um bom trabalho. Então gostamos do case. O nosso filtro fundamentalista já está validado, tá? Então o que a gente tem aqui de Sarah Options aqui? Via Varejo, começando a semana, Via Varejo e 220, tá? Então todos esses aqui, tomar cuidado, vencimento aqui curtinho para setembro, tá? Então a gente tem Via Varejo e 220, tá? E vamos para a próxima, alguém puder me ajudar aí. E a próxima a gente tem da Vale. A Vale é um dos melhores ativos da B3, melhores ativos desse semestre agora. Até tem alguns gráficos, se você pegar o gráfico do Ibovespa e ver, excluir, por exemplo, alguns setores, né, deixar, por exemplo, commodities, é o que tem, um dos que tem maior potencial de valorização, principalmente a Vale, tá? Então a gente está falando aqui de Vale, já falamos várias vezes de Vale, se quiser eu posso fazer um resumo, quem que anotou Via Varejo e 220, né? Deixa eu só anotar aqui, VVAR e 220, tá? Até me pedir, uma das atualizações que pediram no Sarah Options é colocar o strike. O strike é R$22. Esse foi o fechamento agora de sexta-feira, tá? Então, e agora também a gente tem a Vale I 613, tá bom? A Vale I 613, ela é com um strike de 61,30, tá bom? Então a gente tem aqui Vale I também
613 com strike a 61,30, tá bom? Depois o Rogério, o difícil aqui é passar, porque isso aqui todo mundo recebe que está no Sara Options Pro, já recebe a planilhinha pronta e depois, muito em breve, a gente vai fazer essa automatização. Mas o Rogério aqui pediu a V-Varium, só para vocês terem exemplo do que vocês recebem no Sara Options Pro, né? Vamos supor aqui, o Stop Gain, para quem é arrojado, por exemplo, a gente sugere sair com 50% da posição, né? Ela fechou a 34 centavos, sair a 51 centavos e sair 100% da posição se bater 68 centavos seria o Stop Gain. E vamos pegar aqui o mesmo exemplo do arrojado, sair, sair um terço da posição aqui, deixa eu só rever aqui, o arrojado a gente sugere sair um terço, né? Ou seja, sair um terço da posição a 51 centavos, um terço a 61, um terço a 68 centavos, tá? Então, esse é o perfil arrojado, tá bom? Só para ter um exemplo de Vivar I220. E no Stop Loss, sair um terço a 29, um terço a 24 e zerar a 17 centavos. Tem gente que, por exemplo, não coloca esses stops fracionados, só coloca o stop final a 17 centavos, zerar a posição e pronto, né? Mas aqui a gente sugere que vá diminuindo ou zerando a posição de acordo com as oscilações da opção, tá? Então a gente já faz uma quebra aqui ao longo do tempo. Então é só um exemplo que tinha me perguntado aqui, tá? Então é isso. As opções, perguntaram aqui, a gente primeiro, as opções aqui, não necessariamente a gente vai ter 1, 2, 5, 10 opções, tá? Às vezes a gente roda e para quem está no Sara Options Pro a gente encontra uma opção a mais, né? Até a gente já chegou algumas vezes e falou assim, pessoal, 7 horas da manhã, rodamos novamente, encontramos mais um ativo, geralmente é commodity, petro, acho que faz sentido, ou uma construtora, por exemplo, e a gente acaba colocando, tá? Então, para a gente tem que encontrar opções que tenham um nível de conforto. Hoje aqui, a ferramenta achou 2 opções com um nível de conforto relativamente alto, de acordo com os fundamentos com que ela está programada para responder, tá? O Avelino me perguntou, Avelino, me lembra amanhã de BBAS, que a gente roda, ver se a gente encontra alguma de BBAS, tá? Mas eu acho que faz sentido também. A única coisa que o modelo nos apontou em relação ao fechamento de sexta, mas eu lembro que a gente já comentou também de BBAS, tá? Então vamos só para a gente passar agora para os nossos Sara Calls de hoje. O que a gente tem aqui? A gente tem hoje, primeira ação que eu falei para vocês, que sobe 340% nesses últimos anos, né? A gente está falando aqui da VEG 3. Até fazendo um spoiler aqui, não tem nada pronto, né? Mas eu acho que em um dia, em algum momento, eu vou montar uma carteira recomendada de ações, com ações para longuíssimo prazo, ou seja, ações que são caras, mas são muito bem executadas, né? Então sempre tem algumas empresas e a VEG é sempre uma delas, né? Esse ano está subindo quase 100%, nesse ano horroroso de bolsa, de Bovespa, está muito forte, né? E basicamente o que acontece? Por que todo mundo gosta de VEG? Primeiro assim, o que é VEG, né? Grande parte da VEG vem do mercado externo, né? As receitas dela, grande parte vem do mercado externo, mas dependendo do trimestre, né? A gente está falando de 60% vindo do mercado externo. E basicamente uma parte relevante vem de equipamentos eletrônicos industriais e também da que eles chamam de GTD, né? Geração, transmissão e distribuição, que é a grande parte aí da receita deles, tá? Então, basicamente, esses são os principais pontos. O mais bacana da VEG, que tem um indicador que eu deixei um vídeo lá no YouTube, que chama-se Beta, um indicador Beta. O Beta da VEG, alguém sabe quanto que é o Beta da VEG? O Beta da VEG, ele é... Alguém chuta ou não? Né? Não sei se todo mundo conhece esse indicador, mas vamos antes de explicar. O Beta da VEG, um Beta de uma ação, é mais ou menos assim qual que seria a intensidade dela em relação ao índice, né? Ou seja, qual que seria a variação caso tivesse uma variação, por exemplo, de 1 ponto percentual no índice. Então, o índice teve uma variação de 1%, qual seria a variação do índice? Seria 1%, 2%, 5%, 10% ou para baixo, né? Esse beta da VEG, né, o Valberci aqui acertou, basicamente 0,59. E é engraçado que esse ano o Ibovespa está caindo e as ações da VEG estão voando, né? Então, na verdade, basicamente ela acaba
tendo uma boa relação para a sua carteira, principalmente, tá? Mas basicamente, por que todo mundo gosta de VEG? A gente tem um componente aqui da VEG que desde 2016, eu estava fazendo análise nos últimos anos, desde 2016, na verdade em 2016 ela teve uma reduçãozinha, mas foi muito pouco, a gente estava passando um momento de recessão no Brasil, mas desde 2016, todo trimestre ela vem crescendo a geração de caixa, né? Então é uma empresa que surpreende positivamente, né? Aqui o Marcos falando assim, sempre está caro, sempre vai estar caro, mas sempre sobe, né? E aí até uma das pessoas aqui uma das pessoas que eu mais gosto, que tem mais referência, que um dos fundos está indo melhor esse ano, que é o pessoal lá do Versa, né? Do fundo Versa, o Luiz Alves, e ele tem uma posição vendida em VEG, né? Então ele tem um argumento dele justamente esse, que é um papel realmente caro, mas é um papel muito bem executado, é um papel que dificilmente ele decepciona. É muito difícil você falar mal de VEG, né? Dificilmente você vai achar algum ponto negativo. Você acaba sempre surpreendendo e as ações vão se valorizando com essas surpresas que a empresa acaba superando. Então, desde 2016, todo trimestre, eles têm crescido a geração de caixa operacional, tá? Então, é muito difícil você ter uma surpresa negativa em VEG. Vamos pegar aqui só o resultado, esse último resultado aqui. Receita líquida de VEG foi de 4 bilhões nesse último trimestre, cresceu quase 24% em relação ao ano passado. Aí sempre me pergunta assim, pô, cadê a recessão na VEG? Cadê a crise na VEG? Não existe, né? Então o EBITDA, que é um dos principais indicadores de geração de caixa operacional, cresceu 36% em relação ao ano passado. E é por isso que esse papel continua subindo, pode continuar subindo, enquanto eles continuarem surpreendendo, vai continuar subindo, né? Deixa eu só ver aqui o valor de mercado aqui da VEG, deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho. O valor de mercado da VEG hoje 139 bilhões de reais em relação ao fechamento de sexta-feira. É uma empresa gigante, né? Então vamos passar aqui para a VEG, eu acho que vale, se você tem ações da VEG, eu acho que vale manter, é uma empresa para longo prazo, eu acho caro esse papel, então a minha sugestão não é nenhum papel lá do nosso portfólio do projeto Small Caps Exponenciais, porque ela não tem muitas características, mas é uma empresa que executa muito bem. Então se você tem uma posição, se você não tem ainda a posição, compra um pedacinho, um pedaço pequeno da sua carteira, põe um pé pequeno na sua carteira, 1%, 2%, 3%, deixa lá porque a chance desse papel continuar surpreendendo, dessa empresa continuar surpreendendo positivamente, mas lembra do alerta, é uma ação muito cara, né? Muito bem executada, mas muito cara também, tá? Então vamos falar aqui de outra ação agora para a gente terminar os nossos Sarah Calls, que é o principal demanda, tá? Lembrando, não esqueçam de deixar o coraçãozinho aqui, né? Para a gente sempre, o próprio Instagram reconhecer que esse conteúdo é de qualidade, que ele é bem feito, que é bom para vocês. E não esqueçam sempre de divulgar também a nossa Sarah Live. Então vamos para nossos últimos 2 calls aqui, Sarah Calls dessa semana, tá? A Elisa aqui sempre me ajuda. Receita 63% do mercado. A Elisa acabou de fazer um belo de um resumo aqui de VEG, tá? Então vamos para os nossos 2 calls. Lembrando que a gente tem que falar rapidamente sobre Pets também, né? A IPO do Pets acontecendo essa semana, a reserva, tá? Então o que a gente tem? Uma das ações aqui que a gente já falou aqui na Sarah Live, eu fui dar uma estudada mais para saber qual que é o tamanho do potencial. E geralmente eu coloquei aqui no feed de notícias, eu coloquei, uma das ações que apresenta a maior desvalorização nesse ano de 2020, a maior queda. E a situação continua ainda muito ruim, né? Estão destruindo valor, estão destruindo caixa, que são as companhias aéreas. Só que eu fui olhar para o passado para saber se pode se repetir no futuro, tá? Dá uma olhada nesses números, anota esse número na cabeça. Primeiro, a gente tem aqui, eu peguei um indicador aqui rapidinho, né? A gente tem aqui, por exemplo, um que a gente chama de lucro antes do imposto de renda, né? Vamos pegar aqui o caso da Gol, porque a Azul ainda não tinha capital aberto naquele momento. Em 2016, no final de 2015, na verdade, a Gol estava destruindo, esse lucro antes do imposto de renda foi de menos 3,4 bilhões de reais, né, de prejuízo aí das operações. Menos 3,4 bilhões de reais. Por quê? Por conta de um cenário de recessão, estava sofrendo o setor. Agora, nesses últimos 12 meses, quanto que a Gol está destruindo nesse mesmo indicador? Lucro antes do imposto de renda. 3,8 bilhões de reais. É quase o mesmo número, é muito parecido, né?
Então, se a gente olhar para os outros anos, por exemplo, 2017 já virou positivo. Ela já começou a gerar 70 milhões de reais. Depois, em 2016, ela gerou, em 2016 ela gerou 1,3 bilhão de reais positivo, né? Então, foi vários anos, né, de geração de caixa positivo. Agora, vamos pegar quando ela fez esse momento de inflexão, né? Esse momento de virada foi de 2015 para 2016 que ela começou a gerar esse caixa aqui, esse lucro positivo, né? Em 2016 ela gerou 1,3 bilhão aí de reais nesse lucro antes do imposto de renda, tá? Vamos ver o que aconteceu com a ação, né? Com a ação da Gol de 2016, janeiro de 2016 até dezembro de 2019. Quem que acerta qual que foi o desempenho, né? Lembrando, em 2015 ela deu um prejuízo aí antes do imposto de 3,4 bilhões de reais. Em 2016 ela já virou esse jogo para 1,3 bilhão de reais positivos antes do imposto de renda, né? Então, quanto que foi a valorização da ação de 2015, final de 2015, na verdade começo de 2016 até dezembro de 2016, né? Valendo enquanto tomam uma aguinha. Alguém sabe ou não? 300% foi o primeiro lance, né? Mas está baixo, ainda foi pouco. Azul vai dominar, então a gente está falando de azul, né? Eu estou falando aqui, na verdade, a nossa preferência é azul, tá? É a única coisa que naquela época a gente não tinha azul. 200%, 1.500% foi mais próximo. O retorno de 2016, começo de 2016 até dezembro de 2019, as ações da Gol subiram 1.360%, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas tem uma chance muito grande, principalmente na Azul agora, que está num estágio muito melhor, né, muito mais confortável, de acontecer algo relativamente parecido. A gente tem uma chance muito grande de, ao longo dos próximos meses, as companhias pararem de destruir tanto caixa assim, começar 2021 gerando caixa positiva ali nos primeiros meses, e ter um 2021 de geração de caixa novamente, tá? Se acontecer, será que as ações podem subir 50, 100, 200%? É isso que a gente vai entender. Mas tem uma chance muito grande de se repetir um cenário relativamente parecido. Por isso que eu acho que a Azul não tem como tirar do radar. Você tem que deixar no radar azul. A gente já falou aqui, a gente gosta do ativo. O momento ainda é muito delicado, é muito ruim, estão numa situação bastante delicada. Mas a gente olhar para frente, para quem comprou, por exemplo, Gol ali no final de 2015, começo de 2016, vendeu depois de 3 anos, estava ganhando 1.300%. Dependendo da janela, ganhou até mais, né? Dependendo do período. Então tem uma chance muito grande de ter algumas características parecidas do que a gente já viu nesse setor num passado não muito distante. Deixem azul no radar, né? A nossa preferência é azul, azul 4. O papel já começou a andar, já está começando a apresentar um pouquinho de valorização, tem alguns sinais positivos vindo por aí. Beleza, pessoal? Se azul é 40 final de ano, desses recados, os recados são muito ruins, né? Então isso daí a gente vê lá nos blogueiros, né, youtubers. Aqui a gente faz um trabalho muito sério, a gente estuda muito, estuda todos os dias. Agora eu estou tirando um dia de descanso, mas a gente não para de estudar, a gente analisa, conversa com o gestor, com o CFO. Nossa preocupação aqui não é chamar atenção, né, seguidores, né, 40 reais, amanhã vai estar 40 reais. Não, nosso é entender o passado, ver se pode analisar o que pode acontecer no futuro, ver se é uma boa companhia, um bom investimento, se pode ter um ganho de capital expressivo, tá? A gente não vai ficar batendo aqui se é 40 reais ou não. Sinceramente, eu acho que dependendo do cenário, pode ser muito mais do que isso, né? Mas tem várias condições para acontecer, né? E esse processo depende muito de recuperação econômica, né? De abertura da economia, ainda está muito heterogêneo, mas eu acho que pode ser muito mais do que isso, mas também pode levar tempo para acontecer, né? Lembrando aqui que foram 3 anos, tá? Mas a gente aqui, o recado não é esse, acertar se vai ser 40 reais, se é 40 reais. Eu acho que pode ser muito mais do que isso, tá? Até quem mandou aqui, o Gênesis falando que é 15 reais o preço dele, parabéns, já está com um belo lucro em azul aí. Beleza? Então vamos falar rapidinho que a gente tem mais 2 assuntos. A gente tem para falar sobre o IPO da Pets, que eu vou falar agora. Gostei muito do ativo, o ativo muito bom, né? Lembrando que eu gosto muito de participar de IPO, tá? Isso, por exemplo, se não me falha a memória, o Warren Buffett não gosta, nunca participou, não gosta de participar de IPO. Eu gosto, acho que faz sentido. Se pegar na janela de 12 meses, ou seja, um IPO aqui no Brasil, depois de 12 meses,
a probabilidade de você ter ganho de capital é muito alta, tá? Olhando por histórico, lógico, né? Ou seja, grande parte deles se valorizaram, teve valorização positiva, tá? Então, pets, gostei do setor, tá? O mercado brasileiro de pets é um mercado gigantesco, né? Estou falando em torno aí de quase 24 bilhões de reais, um mercado gigante. A Pets tem uma parcela pequenininha nesse mercado, tá? E é um mercado que vem crescendo muito. Vamos olhar um pouco para a receita da Pets, né? O ano passado eles giravam em 536 milhões de reais. Lembrando que a receita ele tem um varejo digital que era quase zero o ano passado, na verdade era 6%. E esse ano a receita do Pets já está em 732 milhões de reais em um semestre, ou seja, nos primeiros 6 meses desse ano. Cresceu, mesmo com a pandemia, e a parte do online já estava representando quase 20%. Né? Então, é um negócio que cresce, muito bom. Pontos negativos da oferta do Pets. 85% da oferta é secundária, ou seja, grande parte do dinheiro vai para o dono, para os controladores, né, para o fundo que está reduzindo a posição. Isso é ruim, porque está mostrando que o controlador está colocando dinheiro no bolso e, de certa forma, pô, se você gosta tanto do case, por que você vai sair, vai diminuir sua posição? Isso é um alerta, para mim, ruim. Eu não gosto de ofertas que tenham muita oferta secundária, que vai muito dinheiro para o controlador. Pode ir um pedaço, acho que é normal ir um pedaço para ele, mas quase toda a oferta está indo para ele, tá? Então, só 15% de primária. E a oferta aqui depende de como vai acontecer, mas tem uma chance muito grande dessa companhia não ter mais um controlador definido. Né? Pode ser que tenham quase 60%, 59% das ações em circulação, que ainda bem não tem resposta. Pode ser uma notícia boa ou uma notícia ruim. Tá? Lembrando que o encerramento de período de reserva é agora dia 8 de setembro e tem também a opção ali daquele que a gente chama de lock-up, de você não conseguir vender dependendo da sua solicitação, né? O lock-up de 45 dias. Basicamente, a companhia vai continuar o processo de crescimento de lojas. O ano passado ela fechou com 105 lojas. A ideia é nos próximos 5 anos fechar com 300 lojas Pets aí, ao longo do Brasil. Só que na nossa avaliação, qual que é a conclusão? Qual que é o recado? Gostei do setor, gostei da empresa, gostei da execução, tem potencial de crescimento, mas está vindo muito cara. Né? São esses dois indicadores que me traz algum alerta. Uma oferta grande para secundário, para o dono da empresa, está indo grande parte do dinheiro para o bolso dele, ou seja, não tem novas ações, né? A grande parte são ações dele que ele está vendendo para outros. E segundo, está vindo muito cara essa oferta. Né? Então a sugestão é que depois a gente já vai até protocolar isso, ou no mercado matinal, se o Alex estiver por aí, depois a gente vai registrar isso, né? Para deixar tudo registrado os órgãos reguladores. A gente recomenda participar da oferta, a gente gostou do ativo, mas está vindo muito cara. Então, ou coloca num preço médio, ou se for colocar no preço teto, coloca um valor menor que você vai participar. Para você ter uma ordem de grandeza aqui, se a gente olhar para as projeções de 2021, dependendo da sua projeção, as nossas projeções aqui estão relativamente em linha com o mercado, tem um indicador que chama-se preço-lucro, que dá uma ideia de taxa de retorno, ou seja, quantos anos você teria esse retorno de volta. Ou seja, quanto maior, mais caro, maior o tempo que você vai ter esse retorno. Esse preço-lucro para 2021 está vindo entre 45 e 50 vezes. Né? Lembrando que bancos eles são negociados 7, 10 vezes, 14 vezes no máximo. Né? Então, está vindo muito caro, está vindo muito esticado esse preço. Tá? Eu acho que vai ter demanda, acho que vai ser sucesso, acho que vai subir, vai ter valorização ao longo do tempo, mas está vindo muito caro, a leitura é essa. Tá? Então, eu entraria com peso pequeno, com poucos recursos, mas acho que faz sentido pela qualidade do ativo, tá? Então, é isso, né? Até falaram aqui, compararam com outras, mas essa é a leitura. Tem gente que simplesmente não gosta de entrar em ativos muito caros, mas teve já muitos ativos caros que subiram 20, 30, 40% nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tá? Mas como o ativo é muito bom, tem crescimento, o setor está indo muito bem, tem muita demanda, tem muita qualidade aqui, eu acho que faz sentido, mas colocaria um peso pequeno, uma participação pequena, se fosse entrar na sua carteira. Essa é a sua sugestão, tá? É a nossa sugestão, tá bom? E para a gente terminar, é lógico, uma leitura aqui que a gente pode falar, por exemplo, de preço-lucro, tem muita gente que olha o preço-lucro de 2, 3 anos para frente, e como é um case de alto crescimento, aí já não é um preço-lucro tão caro, né? Se a gente olhar para 2024, por exemplo, a gente está falando aí próximo
de 25 vezes, já não é um número tão caro assim, ou olhando um pouco mais para frente, tá bom? Então, esse era o recado que eu queria falar para vocês. Tem mais um case que eu ia falar hoje, mas como a gente vai ficar um pouco apertado, eu deixo para semana que vem, que eu queria deixar o alerta, que é o case de login, tá? O João falando aqui de BDR, não, eu não acho que é para fugir de BDR, não. Eu acho que é uma belíssima alternativa de diversificação. Tem que tomar cuidado só porque tem custos envolvidos. Não vai ter problema com liquidez, né? Longe disso. O mercado vai, as corretoras, os formadores de mercado vão dar liquidez, não tem preocupação com liquidez. Então, quando abrir para pessoa física, tem alguns custos adicionais. Aí sim que acho que me preocupa, que tem que melhorar ainda. Mas forma de estratégia de carteira para a gente se posicionar vai ser muito bom, muito legal ter um pouco de... São empresas grandes, né? Apple, Google, Amazon. Mas se a gente tivesse, por exemplo, o Facebook nesse ano na nossa carteira, a gente estaria dando risada à toa, né? Então, eu acho que faz sentido ter. Então, a semana que vem a gente vai falar de login. Já vou deixar marcado aqui, login é um case que tem muito potencial, já vem quase zerando as quedas desse ano. Está acumulando queda ainda de 8%, tá? Então, vale a pena deixar no radar. É um case aí que chama atenção, que a gente gosta bastante, tá bom? Então, já a gente vai fazer um breve break aqui. Deixa eu só responder a Gabi falando sobre JHSF. A gente pausa 5 minutinhos, depois a gente volta só para a gente falar de fundos imobiliários. Então, lembrando, o Sarafis já está funcionando, a gente ainda tem mais de 1.000 pessoas lá no Sarafis, depois o link está aqui na bio, é só se inscrever lá, gratuito, aberto. A gente vai vir com uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Tem o Sara Fund sendo inaugurado, para a gente falar só sobre fundos, tá? Mas vamos falar sobre JHSF, tá? O que a gente tem do case? Que acho que é a grande cereja do bolo aqui da Sara Live. O que a gente tem aqui na JHSF? Basicamente a gente teve ali o follow-on, por vários motivos, a ação também se valorizou muito e muito rápido, né? Só pegar os gráficos aí, se vocês quiserem eu posso olhar aqui como é que está indo o JHSF esse ano, eu já falo aqui para vocês. Não é, eu acho que está longe de ser um ativo ruim, pelo contrário, é um ativo muito bom e a gente gosta bastante da execução também deles, tá? Quanto que está subindo o JHSF esse ano? 6%, né? Se a gente olhar para um horizonte de 12 meses, o papel está subindo 95%, né? Então, um ativo muito bom. Para quem está no preço agora, por exemplo, a R$ 7,00, eu também concordo. Já adiantando, eu acho que é uma belíssima compra agora nesse 7,50. Uma bela oportunidade, tá? Mas é lógico que tem pontos aí que até alguns analistas aí alertaram, né, levantaram, que são vários pontos. Tem alguns pontos que foram claramente atendidos, não me traz nenhuma preocupação, principalmente a parte contábil. E tem pontos de governança que acho que toda companhia tem que ficar num processo constante de melhoria de governança, né? Tem empresas, principalmente essa questão aí de partes relacionadas, toda empresa é bem comum ter uma compra, ou seja, o dono vende algum ativo para a empresa, enfim, tem esse esclarecimento, mas não tem nenhum ponto que eu acho que faça a gente tomar decisão de investimento, tá? Porque tem algumas empresas que falam assim, pô, particularmente esse ponto aqui de governança, eu não vou investir nessa empresa. Eu acho que longe de ser o caso da JHSF, tá? Não é um fator ainda que traz uma tomada de decisão em cima desse ponto. É uma bandeira amarela, é uma bandeira que chama atenção, tá? As companhias devem constantemente melhorar seus processos, seus registros, contabilidades, auditorias, né? Isso eu acho que a companhia está fazendo, está mostrando para o mercado. Mas se a gente olhar para os fundamentos, olhar para basicamente pelo lado operacional, o terceiro trimestre vem muito bom, muito forte, o próximo trimestre vem muito bom. E esse 7,50 aqui é uma belíssima oportunidade para quem não tem o ativo, para quem não comprou. Lembrando que teve aquela oferta follow-on, a oferta agora realizada alguns dias atrás, não muito tempo atrás, foi próximo de R$10, 9,75. Então entrou na companhia 500 milhões de reais de novos acionistas a 9,75, né? Inclusive saiu um relatório aqui, na nossa opinião esse ativo vale muito mais do que esse relatório que saiu, mas saiu um relatório já essa semana atualizando já as projeções para R$10, na verdade acho que 9,90 de um grande banco, tá?
Então, reforçando o quê? Esse 7,50 aqui está muito barato. A companhia anunciou um programa de recompra, para mim é uma boa sinalização, falando que o papel está barato, tá descontado, né? Que acho que tem oportunidade aqui, ou seja, está pegando o dinheiro da tesouraria do caixa, reinvestindo e comprando mais ações, procurando um melhor retorno. Lembrando que o dinheiro e os recursos que estão na tesouraria são para alocação na operação, né? Como a empresa compra terrenos, não são negociações tão rápidas assim, ela falou, vamos abrir um programa de recompra porque eu acho que a ação está barata, e eu concordo sim, as ações estão baratas nesses 7,50. Eu acho que é uma oportunidade tanto para quem quer montar a posição para longo prazo, mas se você quiser também olhar para trading, eu acho que muito rápido esse papel já vai estar buscando aí a faixa dos R$ 8,5, R$ 9 rapidamente, tá? Então, parabéns para quem está comprado aí a 5,50, 4,50. Lá no projeto a gente já está há muito tempo nesse case, a gente gosta muito e a gente tem uma posição aí muito longo prazo. Lembrando que o operacional está muito bom, vai continuar surpreendendo. Se a gente olhar para a operação, a gente ainda tem muito potencial nesse ativo, tá? Então, é isso que eu queria reforçar. Deixa eu ver se tem essa... Falando aqui da... o Guilherme, eu acho que é justamente o inverso. Lá no projeto a gente faz justamente o inverso, tá? A gente mede os níveis de governança de vários pontos. Agora, se a gente conhece bem o operacional, a gente está confortável, a gente vê um papel desses 7,50, a gente pode até aumentar a posição, tá? A gente faz justamente movimentos inverso que a média está fazendo, tá? A gente, justamente, se a gente for acompanhar sempre a manada, eu quero ir na live que tem 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, se nós fizermos o que está todo mundo fazendo, tem uma chance muito grande de a gente chegar, ser o último da história e sempre estar na contramão, tá? Então a gente tem que estar muito confortável. Alguns momentos a gente vai estar junto com todo mundo, mas é importante a gente se antecipar. Nesse movimento aqui, a gente está justamente fazendo o inverso. A gente está muito confortável com o case, tem uma chance muito grande de a gente aumentar a posição nesse case. Eu acho que a empresa perder 20% de valor, 25% de valor, por conta de um ponto que sim chama atenção, mas que talvez não mude o operacional, a entrega de resultados agora do curto, médio e longo prazo, que a companhia deve estar trabalhando nesse momento, deve mostrar alguma sinalização de melhora nos próximos dias, próximos anos, que acho que é importante alertar, mas acho que não faz sentido tirar 25% do valor de mercado, e para a gente é uma oportunidade de aumentar a posição, tá bom? É isso que eu queria passar o recado. Então, é isso que a gente sempre busca, sempre se destacar em relação à média, então não dá para copiar o que está todo mundo fazendo, justamente algumas posições a gente pode até fazer o inverso que está todo mundo fazendo, tá bom? Então, é isso que a gente fala aqui. Nosso objetivo não é que levantar leads, seguidores, não. É a gente pensar de uma forma diferente, como pensa o Warren Buffett, como pensa o Henrique Breda, como pensa todo mundo que realmente ganha dinheiro consistente no longo prazo, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer uma pausa perguntando aqui sobre o aeroporto. O aeroporto, eu acho que o valor dele hoje dentro do valuation é praticamente zero, tá? Ele gera muito pouco caixa. Mas a minha opinião, eu acho que em muito pouco tempo, provavelmente 2021 ou 2022, eles vão monetizar esse ativo e aí vai aparecer o valor realmente dele, quanto que ele vale. Na minha opinião, eu acho que esse ativo vale pelo menos uns 2 bilhões de reais. Pode ser caro, né? Mas tem comprador, tem interesse. E, por exemplo, tem vários fatores, mas quando veio a Vila XP ali para validar todo esse complexo, né? Tanto o complexo aí de construção e corporação, mas também o aeroporto, o shopping center, eu fiquei mais confortável com a perpetuidade desse case, tá? Não estou falando de 2020, 2021, estou falando dos próximos 5, 10, 20 anos desse case, tá? São histórias de longo prazo, tá bom? Então é isso. Só para terminar, aqui perguntando aqui, a gente tem mais 2 minutos para falar sobre Gafisa e depois a gente faz uma pausa e volta com o Sarafis para falar só oportunidades de fundos imobiliários. Vamos falar sobre Gafisa rapidinho. Gafisa a gente está olhando muito para a Tecnisa, tá? Na nossa opinião, a Gafisa quer comprar a Tecnisa. Não existe esse negócio de união de negócios, não existe isso, né? O que existe é uma empresa comprando a outra, né? Nesse caso, a Gafisa está comprando a Tecnisa. A Tecnisa, de certa forma, tem uma cláusula que chama-se Poison Pill, que você não consegue comprar, mas a Gafisa já é acionista e ela vem comprando no mercado a Tecnisa, tá? Minha leitura, tá? A Gafisa quer comprar,
só que a Tecnisa ou os controladores ou não querem vender ou querem vender a um preço muito maior, né? Essa ação vale 18, 20 reais, ela não vale 10, 11, 12 reais, tá? E a Tecnisa vai falar o seguinte, vamos nos proteger, né? Ou a gente não deixa acontecer, ou se tiver uma oferta por 18, 15, 18, 20 reais, a gente pode conversar, né? Mas basicamente o que a Gafisa está tentando fazer é comprar a Tecnisa num preço de tela, né? Assumir o controle, porque ela sabe que está muito barata. A Tecnisa está muito barata nesse preço de tela, e é por isso que está tendo todas essas discussões. A gente tem uma assembleia para acontecer no dia 10 agora, da Tecnisa, tá? E essa discussão, e os donos da Tecnisa vão se juntar com outros acionistas para votar junto e não deixar essa oferta acontecer, ou se for um preço muito maior, acho que aí dá para começar até a conversa, tá bom? Então é isso, falar sobre algum fundo multimercado, eu acabei de falar um, toda semana a gente vai falar de um diferente aqui, rapidinho, mas também a gente vai ter lives exclusivas com os gestores, com todos os fundos. A gente acabou de falar de um fundo novo, Auguri, que está indo muito bem, um fundo multimercado, baixa volatilidade, entregando resultados constantes. A gente vai falar com a Sandra lá, que tem uma bagagem gigante, incrível de gestão, mas esse fundo está em poucas plataformas ainda disponível, tá? Modal, Terra, Pi, Necton, algumas dessas plataformas, tá? Talvez não esteja disponível no seu banco, tá bom, pessoal? Então vamos fazer um break e a gente volta daqui 2 minutinhos com o Gui para a gente falar sobre fundos imobiliários, Sarafis, e já já a gente vai ter a carteira de fundos imobiliários disponível, recomendada para todo mundo, tá bom, pessoal? Uma boa noite e já já a gente volta daqui a 2 minutinhos para falar sobre fundos imobiliários, tá bom? Depois a gente fala um dia só sobre, a gente faz um dia só sobre construção civil e fala de todos papéis aí do setor de construção civil, tá? Acho que é melhor a gente ter uma pauta só sobre construção civil, beleza? Uma boa noite, a gente volta daqui a pouquinho. Até mais, tchau!